Bom dia, igreja. Todo mundo sabe aqui o que é arauto? Sabe o que é? Arauto? Quem sabe levanta a mão. Poucos. O arauto é o mensageiro do rei. Muitas vezes, quando nós levamos uma mensagem, muitas pessoas ficam chateadas com a gente. O arauto é aquela pessoa que o rei enviava às vezes para levar uma mensagem para o outro reino. E quando ele chegava, e ele abria lá a mensagem, ele virava para o outro rei, às vezes era uma ameaça de guerra. Ele falava assim: por favor, lia a mensagem, por favor, não matem o arauto. Não é o nosso caso. Mas eu queria pedir para que vocês não ficassem chateados, porque na relação da comunidade com a igreja, muitas vezes a gente tem que falar de coisas difíceis. Relacionamento não é assim? Às vezes é necessário falar de coisas difíceis. E num relacionamento a gente tem que enfrentar isso. E hoje eu vou falar de uma temática que ninguém está de fora. Ninguém. Muitos aqui na igreja é da minha geração. A geração Y, ou conhecida como millennials, É uma geração que podia brincar na rua. Eu que era ali do bairro Renascença, podia brincar, mas a mãe falava: cuidado ali na Avenida Cachoeirinha. Cuidado ali na Rua Jacuí. Meu filho, quando você passar perto da banca de revistas, não olhe para todas as coisas que tem naquela banca. Vocês estão entendendo? E antes, o perigo estava onde? Dentro ou fora de casa? Fora de casa. E o tempo foi passando. E chegou uma coisa muito legal, que nos ajudou muito. Nós somos de uma geração, a grande maioria, que para aprender tinha que repetir, tinha que ir para a biblioteca, estudar, pesquisar. E a geração que vem agora é uma geração diferente. Tem muita coisa pronta. E muita coisa boa. Só que a tecnologia, que eu gosto muito, entrou dentro das nossas casas. Quando a tecnologia entra dentro de nossas casas, tem os pontos positivos, não tem? Mas também tem os negativos. E acontece que hoje, eu vou trazer aqui algumas informações que tem acontecido com as crianças e com os adolescentes. Mas só que acontece também com a gente. Com nós adultos. E isso é muito sério. Antes de qualquer coisa, eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem aqui posta pelo menos 1, 2 vezes na semana alguma coisa nas redes sociais? Levanta a mão. Pode levantar, gente, sem medo. Bem. Quem aqui tem TikTok? Só para eu saber. Instagram? Aí é todo mundo. Muito bem. Bom, olha só. Antes da gente começar a mensagem, eu queria que o pessoal projetasse aí um QR Code. Eu queria que todo mundo apontasse o seu celular para esse QR Code. E nesse QR Code vai entrar numa plataforma de pesquisa chamada mente.com. Mas não é para mentir, tá, gente? Tá? É mente de mensuração. E aí vão ter 2 perguntas. A primeira pergunta é o seguinte: você não vai responder sobre você. Você vai responder sobre o seu filho. Se você não tiver filho, sobre um parente. Às vezes, a criança vai para a casa da avó. Então eu queria que vocês respondessem o seguinte. A primeira pergunta, todo mundo apontando, porque depois eu vou tirar dessa imagem, e aí vai ficar mais difícil de acessar. Eu estou vendo alguns celulares ainda em pé. Mais um minutinho. Muito bem. Tem 2 perguntas. A primeira dela é quanto tempo essa criança, seu filho, seu sobrinho, seu neto, ou às vezes de crianças que você tem maior convivência. Quanto tempo, em média, essa criança passa no celular ou no computador fora a hora escolar? Ok? Então, vocês já podem responder. Tem lá a quantidade de horas. Aí, no final,
Por dia, tá? Obrigado, Jim. Por dia. Não, a TV não vai contar agora, tá bom? A não ser que seja TV usando o celular, tá bom? Lá embaixo vai ter enviar. Logo depois que você enviar, vai ter uma segunda pergunta. E eu estou perguntando novamente dessa criança, desse adolescente. O acesso dela a Instagram, TikTok, WhatsApp, mas pode ser similar, tá, gente? Às vezes você tem tem outros, né, de comunicação, onde eles comunicam. Como é que chama aquele? Tem o WhatsApp e o Telegram, ok? Então pode ser similar. Então vamos lá, primeira pergunta. O tempo diário dessa criança no celular, fora horário escolar, ok? Se no computador ela estiver acessando o WhatsApp, redes sociais, aí conta também. E a segunda pergunta, se tem acesso a essas informações, ok? Mais um tempinho. Eu vou pedir o pessoal já para projetar os resultados. Muito bem. Vamos lá, podem ir dentro, tá? Olha só. Todo mundo tem celular ali, né? Mas a gente tem ali o equilíbrio, né? A maioria, quase 30%, só 1 hora diária, gente. Só 1 hora. 9% 2 horas. Então a gente vê ali, né, o que tem maior uso que as nossas crianças aqui na igreja. Fica cerca de 30 minutos por dia. Né? Se a gente pegar ali o primeira 1 hora, entre 1 e 2 horas, quase 40%. Ok? Muito bem. Vamos ficar com essa informação. Agora, gentileza, passar o segundo gráfico. Segundo resultado. Bom, e acesso a Instagram. Então, a gente vê também que mais ou menos ali, a gente pode colocar aqui um pouco mais ali, 1/3 apenas, 2/3 tem acesso a Instagram, WhatsApp, Roblox, Free Fire, TikTok. Lembra, essas plataformas, elas muitas vezes vêm surgindo outras. Então você tem o TikTok, mas o formato do TikTok, ele tem aqueles vídeos curtos. Então, hoje, por exemplo, o próprio YouTube, Instagram, ele já tem esses shorts, né? Então ele cumpre um papel muito parecido. Muito bem. Eu vou pedir o pessoal agora para colocar uma apresentação com alguns resultados de uma pesquisa que eu conduzi no ano passado. Todo mundo consegue enxergar? Sim. Muito bem. Essa pesquisa é de uma organização que eu trabalho. Eu sou responsável pela área de programas, projetos sociais e inteligência de dados sociais. E essa pesquisa, o que nós fizemos? Entrevistamos, se pegarmos, né, que foi dividido em 2 etapas, olha lá. Se somarmos com adolescentes, aqui o dado da coleta, 9.000 adolescentes, inclusive adolescentes aqui da igreja responderam a essa pesquisa. Tá? Foi uma pesquisa que adolescentes do Brasil inteiro respondeu. De escola pública e privada, e respeitando, né, assim, foi algo aberto, raça, cor, gênero, idade, nível educacional. E essa pesquisa, ela tinha o objetivo de entender um fenômeno que entrou dentro das nossas casas, que o perigo estava fora. Hoje, o perigo, a gente está convivendo com ele. Tinha até um filme, né? Dormindo com o inimigo. E às vezes tem gente que está lá com o celular do lado mesmo. E olha que interessante. Essa pesquisa trouxe algo que está acontecendo com os nossos adolescentes e com nossas crianças. Quando a gente olha ali 13 a 18 anos, depois eu vou explicar o risco que nós temos, porque parece que eu estou falando de adolescente. Mas esses adolescentes começaram enquanto criança. E olha só, essa pesquisa, qual foi o objetivo? Entender esse uso do celular.
quanto tempo esses adolescentes usam esse celular, o que eles estão acessando e como tem essa interação. Porque tem surgido cada vez mais esse fenômeno da violência sexual online. Muito grande. Muito grande. Olha só. Pode passar, por gentileza. Ok. Em média, os adolescentes brasileiros passam 4 horas online, fora as atividades escolares. O que a gente trouxe aqui, falou que em média, né, a maioria fica só 1 hora. Então aí já tem uma discrepância talvez, e eu vou convidar vocês a olhar um pouco mais sobre esse tempo. Querem um exemplo? Às vezes a gente vem fazer uma reunião rápida aqui na igreja. E aí nós ficamos 2 horas em reunião. Para a gente, essas 2 horas parecia 20 minutos, porque a gente não conseguiu dar conta de tudo. Mas durante essas 2 horas, os adolescentes, as crianças ficaram no celular. E você não observou isso. Então, olha só, a média dos adolescentes, por exemplo, 4 horas por dia. E dentro desse universo, 100%, gente, assim, se a gente pegar o 100%, 30% passa mais de 6 horas. Aí, quando a gente vai fazer conta, fala assim, eles não estão dormindo 8 horas por dia. Que é uma média também. Outros dados eu vou passar mais rápido. 35% mencionaram que os pais monitoram as atividades online, ou seja, tem um grupo muito grande aí que deixa os filhos, né, assim, usando o celular às soltas aí. Tem um colega que fala algo bem legal. Você deixar seu filho no celular sem monitoramento, é como se você estivesse num carro a 200 km por hora, sem seu filho não usando cinto de segurança. É isso que você está permitindo. Outros resultados, 45% desses adolescentes, eles acham que não precisa monitorar. 94% desses adolescentes, gente, eles não sabem nem o que fazer caso eles se deparem com uma situação desconfortável. Se alguém, por exemplo, começar a interagir nas redes sociais. 6%, quando alguém chega e entra em contato, só 6% bloqueia. E o correto nem é bloquear, é denunciar, informar os pais, coisas nesse sentido. Bom, ok. Muito bom. 86%, aí veja só, nessa pesquisa, tinha um intuito, tinha o objetivo de verificar se nesse navegar online, se porventura, em algum momento, teve alguma interação. Alguém procurou, um coleguinha chat, né? Nos jogos online. Estou conversando com um coleguinha, estou interagindo, meu amigo. Não, essa pessoa é honesta, essa pessoa é legal. E olha só que interessante. 86% dos que conseguiram identificar os abusadores disseram que eles residem na mesma cidade. E a maioria é do sexo masculino. Olha lá. Meninas têm 22% mais chances de sofrerem abusos sexuais do que os meninos. Gente, essa pesquisa, o que nós fizemos? Nós coletamos os dados e nós treinamos uma máquina, IA. Nós criamos um robô. Justamente para quê? Para que todos os dados coletados, a gente usasse a inteligência artificial para cruzar esses dados. E verificar onde é que os adolescentes, as crianças, não têm visto essa vulnerabilidade e que muitas vezes têm caído. Olha lá. Ambientes mais inseguros para os adolescentes: Instagram, Roblox, Free Fire e TikTok. Então não foi eu que falei. É um ambiente muitas vezes que a gente tem visto, não é saudável. Não, Instagram, não, meu filho tem Instagram. Gente, eu tenho visto aqui na igreja, muitas vezes a gente postando foto dos nossos filhos de biquíni. E deixa eu explicar para você, olha só, é um tema chato. Mas os pedófilos, é disso que eles gostam. Fora IA. Deixa eu contar um caso bem sensível para vocês. Existe um lugar chamado Deep Web, ou Dark Web, onde lá essas coisas circulam. Gente, tem coisa que é doença. Bebê, gente, com bico,
Eles pegam essas imagens que vocês colocam, que nós colocamos nas redes sociais, e isso eles fazem, eles captam e vendem esses vídeos e essas fotos caras, sabe para quê? Para satisfazer o prazer deles. Um bebê, às vezes, numa mamadeira, pesado, né? Ah, mas meu filho é tão lindo, é tão bonito. E é mesmo, eu sei que é. Mas olha o ambiente. Antes, o perigo era lá fora. Hoje, ele está dentro de nossas casas. Os adolescentes, e uma coisa interessante, adolescentes que dialogam com os pais sobre os perigos online, eles têm 40% menos chance de se tornarem vítimas de violência sexual. Gente, ser uma vítima de violência sexual tem duas categorias, com e sem interação. Sem interação é quando um adolescente, uma criança, tem acesso a algo que não é adequado para a idade. Por exemplo, se você tem uma criança de 6, 7 anos, e aí de repente ele está lá navegando e passa algo impróprio, né? Por exemplo, um homem ou uma mulher com um órgão genital aparecendo. Isso é considerado como violência sexual, sem interação. Ah, mas isso é normal, não tem jeito não, a gente passa ali no outdoor. Eu não vou entrar nesse assunto, o que você acha que é normal. Eu vou entrar no assunto que isso não é normal para o seu filho. Não é o momento de saber e ter acesso a algumas coisas. E não sou eu que estou dizendo. E com interação, é aquele que ele teve um contato com esse abusador. Ele teve um contato, esse abusador entrou em contato. Gente, e eu vou dar um spoiler aqui. O caminho é muito parecido. Os jogos são perigosíssimos. Roblox, Free Fire. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas 90% aqui usa isso. E é lá que começa. Oi, tudo bem? Ah, coleguinha, deixa eu te ajudar, deixa eu te mandar aqui porque tem que comprar, né? Tem os... Como é que chamava? Meu menino jogava Roblox, tinha... Como? Robux? Quem falou? Robux, isso. E aí eu comprava lá o Robux lá. Então eles mandam Robux e é um adulto do outro lado. Só para vocês terem uma ideia, né? Teve uma vez que a Manu, minha filha, hoje lá com seus 18 anos, ainda adolescente, ela estava interagindo por meio de um jogo. E aí de repente ela fez uma amizade. E aí o rapaz começou a chamar ela de princesa. Ah, quem não quer ser chamado de princesa? Fizeram amizade. Até que um dia, despretensiosamente, eu não me lembro se eu estava indo para o quarto, chegou uma mensagem, eu falei, Manu, quem que é? E o rapaz, sabe o que ele fez? Estava pedindo para ela uma foto, mostrando os seios. Ela está aqui, não me deixa mentir. E se eu não tivesse, talvez pela idade dela, imagina essa pessoa insistentemente. Ah, não, sou bacana, sou amigo. Às vezes a pessoa não põe. A gente tem que parar, gente, com essa coisa de que, não, o meu filho, ele sabe. Eu converso com ele. Não, o meu filho, ele sabe. Não, o meu filho só passa 1 hora. Uhum. Você está o tempo todo do lado dele? Não precisa responder, mas seja sincero. Muito bem. E aí a gente chegou nesse dado aqui. 54% dos adolescentes brasileiros sofreram algum tipo de violência sexual. 54%. E desses 54%, 75% interação. Deixa eu te dar em ordem de números absolutos, de grandeza, para você ter uma ideia. O que significa? Nós temos cerca de 30 adolescentes aqui na igreja que sobem ali para receber uma ministração. Desses 30, cerca de 16 já sofreu violência sexual online. Isso é um fato, gente. Se você não acha, é porque você não descobriu ainda. Pelo menos desses 30, 16 já sofreram. E desses 30, pelo menos 12 deles está conversando com um pedófilo, ou já conversou. E você não sabe. Isso é sério. Essa pesquisa foi divulgada em todos os grandes veículos de comunicação no Brasil. Saiu inclusive no Bom Dia Minas. Inclusive foi também para
dentro do governo, justamente para conversar sobre políticas, sobre essa questão do monitoramento, enfim. Mas onde os adolescentes e as crianças hoje têm esse acesso, né, com muita facilidade. Olha só. E aí, eu queria entrar aqui no assunto, que muitas vezes quando a gente conversa com os pais, eles dizem assim, não, mas veja uma coisa interessante. O meu filho fica no celular, mas não é no Instagram, não é nada disso, ele não interage com ninguém. Ele fica, são nos streaming, YouTube, né? Aí temos o Netflix e outras coisas mais. Aí eu queria trazer para vocês uma informação, olha que interessante. Deixa eu ver se aqui não vai dar microfone. Olha lá. Primeiro YouTube Kids, né? Não, mas ele usa o YouTube Kids. Não, que bacana, é super adequado. E aí esses dias no YouTube Kids, do meu filho, no YouTube Kids, começou a oferecer algumas coisas. Agora tem uns shorts também, né, gente? No YouTube. E aí eu identifiquei coisas totalmente impróprias. Porque às vezes você ouve falar. E olha só, não bastasse, né, aquilo que estava lá fora e hoje vem para dentro de nossas casas. Um dia desses meu menino estava jogando, tá? Um joguinho de raciocínio lógico. Não é bacana um jogo educativo? Aí apareceu isso aqui, ó. É um jogo de raciocínio lógico. Esse aqui, ó. Vocês sabem o que é isso aqui, gente? Deu para ver? Olha lá. É um órgão sexual feminino, tá? E aqui está dizendo assim, coloque o seu dedo e tire o fluido. Se alguém quiser, depois eu passo. Eu tirei foto na hora. Oferecendo um jogo de raciocínio lógico, onde não foi eu que falei nada. Olha lá, ó, apareceu. Esfregue seu dedo aqui. Meu menino, na época, uns 7, 8 anos. Bom, é isso que tem aparecido. E olha só. Diante disso tudo que agora o mal está junto e dentro de nossa casa, nós chegamos hoje, né, numa geração onde dá menos valor à vida. Isso tem dados que mostram o suicídio na fase da juventude, ali na adolescência, tem crescido. Falta de respeito à autoridade. Esses vídeos, pessoal, junto com a questão imediatista, esses vídeos tiraram das pessoas a capacidade de esperar. Então, não tem tempo. Veja que hoje os filhos chegam, pagam o YouTube sem propaganda, porque a gente não aguenta mais. A gente não tem paciência. E aí eu vou fazer uma pergunta. Dificuldade de respeitar a autoridade. Como que essa criança, esse adolescente vai respeitar a autoridade se ele não tem paciência? E a gente vê em todos os episódios bíblicos, Deus, se tem uma coisa que Ele não é responder só porque você quer, na hora que você quer. E aí a gente vê porque tem muitos jovens que desviam, que saem da igreja. Justamente sabe por quê? Porque não sabe esperar. Pede a Deus, eu já ouvi assim, Deus não funciona, Ele não responde. Muito bem, olha lá. Estão amadurecendo tardiamente, né? Tem até a geração nem trabalha nem estuda, não querem. Eles desconstroem uma construção. Veja, somos de uma geração que é importante ter uma casa, é importante tirar a carteira de motorista, é importante ter um carro. Hoje não quero, é mochila, eu quero uma mochila para poder viajar. Mas você pode ganhar mais naquele emprego. Para quê? Eu só preciso pagar a minha viagem e o meu prazer. É uma geração que desconstrói a beleza. Eu não estou aqui querendo colocar um conceito correto de beleza. Mas tem muita coisa hoje que não é bonito não. E a gente tem que olhar e ser sincero. Né? Hoje a gente vê aí modas que têm chegado. As igrejas têm adotado, as escolas têm adotado. De desconstrução. Cuidado com o que tem por trás disso, tá, gente? Eu estou falando de cabelo maluco, eu estou falando de troca de sapato, eu estou falando de troca de roupa e troca de um tanto de outras coisas. Atenção por isso. Procure saber de onde vêm essas coisas, aí depois a gente conversa. Vocês vão ver que o que tem por trás disso é uma aculturação, é pegar uma cultura e tirar, principalmente dentro das igrejas. É uma geração doente emocionalmente, não aguenta muita coisa. O que você fala, estou morrendo. Nós somos responsáveis com essa geração, que é uma geração frágil, né?
E emburrecidas. A gente tem visto isso também. Pela primeira vez na história, nós temos uma geração que tem um QI menor do que a geração atual. Isso nunca aconteceu. É dado, tá, gente? Não sou eu falando, não. É uma geração emburrecida. Depois leiam um livro chamado O Emburrecimento Programático. Muito interessante. Traz dados e mostra para a gente como que isso tem acontecido. Muito bem. Então, se nós temos de um lado a característica de uma geração, que entrou dentro das nossas casas, nós temos também ali, acho que não vai dar para a gente ver, mas algumas dicas que nós consideramos preciosas, né? Uma delas, busque atividades ao ar livre. Recentemente nós fomos para um evento da igreja, né? Um resort. Gente, foi interessante, eu não vi ninguém procurando, acessando o celular. Facilitou muito a minha vida, pena que eu não tenho dinheiro para ficar só no resort. Ninguém, né? Mas é importante, por isso que é legal quando a gente chega aqui na igreja, buscar isso. Às vezes a Natália, minha esposa, as pessoas fazem até cara feia para ela, porque ela vê alguém, gente, tem parquinho lá fora, tantas crianças querem isso, tem quadra, tem tanta coisa para vocês brincarem, vocês vão para a tela, para o celular. Então é algo também que a gente acha que tem que ter uma atenção maior, tá? Atenção aos momentos festivos. Geralmente é final de ano, geralmente quando a gente vem para a igreja, é justamente nesse momento que nós corremos riscos. Porque enquanto a gente está aqui, eles estão fazendo outras coisas. Às vezes na família. Hoje eu vou para a casa do pai, do avô, e aí as crianças vão para o celular. Outra coisa que a gente precisa também ter atenção. Pessoal, nós tivemos que mudar um pouco ali a apresentação. Tem coisas atrás, mas depois a gente pode pensar como mostrar, tá? Bom, e diante de todos esses cuidados, olhar para o celular, monitorar. Tem aplicativo hoje que configura tempo, né? Tem aplicativo hoje que mostra, conversar mais com os filhos, pedir apoio da igreja, porque não é fácil, e buscar esses momentos de lazer. Por fim, sem mais delongas, eu queria só trazer aqui mais algumas informações sobre essa questão mesmo do próprio emburrecimento, né? O celular, o tempo de uso e todas essas coisas, eles não trazem para a gente só riscos causados quando eu estou falando de emburrecimento, não só pelo tempo de uso de tela, né? Mas muitas vezes o que a gente tem são situações onde a gente vai deixando de fazer coisas básicas. Então, por exemplo, até mesmo dentro das escolas a gente tem digitalizado muito. E recentemente a Noruega, em Finlândia e Suécia, o ministro disse assim, olha, erramos. A gente foi os primeiros países a digitalizar a educação. Agora eles falaram assim, desistimos. A criança é importante ter esse contato com um lápis para memorizar com a caneta. Você é retrógrado, você está ultrapassado. Então esses países disseram agora, depois de 20 anos, eles querem voltar à nova prática. E o cuidado e a responsabilidade que a gente tem que ter. Porque conhecendo o nosso amado país, daqui 30 anos eles acabam de digitalizar, a gente olha para trás e viu que fez tudo errado. É um ponto de atenção. E um cuidado também com as questões ligadas aos vícios do celular, que vai até mesmo você. Recentemente, uma pessoa do TikTok, lá de dentro, disse o seguinte, eles programam o algoritmo para que em 260 vídeos curtos você já fique viciado. E isso dura apenas 35 minutos. Então tem uma droga aí de alta potência. O Zuckerberg falou, mas também isso é difícil de acessar, que o algoritmo programa de 17 em 17 minutos. Não só o adolescente, mas você toda hora olhando no seu celular. Então são pontos de atenção, porque esse algoritmo, ele vai diretamente num negócio chamado dopamina, né, que está ligado à emoção, ao prazer, né? Então o que faz? Quando o algoritmo ele programa de forma que você tem um retorno muito rápido. Então olha só que interessante. Enquanto você passa, ele joga aquilo que você gosta. Então você tem um retorno muito rápido. Lembra que eu falei? Já com Deus, esse retorno ele não é assim não. Às vezes Deus, trabalhando conosco, Ele requer um pouco mais de tempo. Então a gente não tem esse cuidado. Então, olha onde estamos. Então a gente precisa ter toda a atenção. E para concluir, para a gente fazer uma oração, eu coloquei ali, pode colocar por gentileza a regra de 3, né, dentro do que a gente tinha colocado, que muitas vezes, né, é mais simples que a gente imagina quando a gente toma decisão. Então, eu dei ali para vocês dicas técnicas, mas a gente não pode suprimir a oração. Ali é uma regra de 3 para vocês que
fizeram, né, a regra de 3. Ora que melhora. Se você não orar, o que vai dar, gente? Vai piorar. Então, que a gente possa orar juntos como comunidade, juntos como igreja, porque isso é algo que afeta não só, né, pessoas fora da igreja ou dentro da igreja, afeta todos os seres humanos, e a gente tem que estar atento a isso. Não sou contra a tecnologia, ela é muito importante, eu sou a favor da gente saber usar com equilíbrio, com monitoramento e com muita oração. Amém? Vamos fechar os olhos. Se coloque de pé no seu lugar. Se você estiver perto do seu cônjuge aí, abrace-o, da sua família. Vamos orar. Todas as informações que nós tivemos acesso aqui, eu sei que são desafiadoras para todos nós, né? E o Cris, humildemente, nós encontramos antes, né, para a gente conversar sobre o que seria ministrado aqui. A gente viu tudo isso e o Cris humildemente falou assim: não, Silvio, eu quero trazer exemplos da minha casa. Aqui, ó, isso aconteceu lá em casa. Irmãos, nós estamos aqui reconhecendo que esse é um desafio de todos nós. Nenhum de nós aqui estamos livres dessa ameaça. E o que nós vamos fazer como comunidade? Nós vamos dar as mãos e nos ajudar. E vamos começar isso pela oração. Orando pela nossa casa, orando pelos nossos filhos, tomando as decisões que a gente precisa tomar, mas nunca esquecendo que a oração, ela tem o poder de mover, de transformar, e Deus vai nos ajudar a vencer esse desafio. Nós não vamos perder os nossos filhos, nós não vamos perder as nossas crianças, nós não vamos perder os nossos adolescentes, amém? Portanto, feche seus olhos nessa hora, vamos orar. Pai, nós estamos aqui como igreja, Senhor, nos curvando diante de Ti e diante da calamidade, Deus, que nós acabamos de ser conscientizados aqui nessa manhã. Hoje é o dia em que no Brasil inteiro se celebra o Dia das Crianças. Em alguns lugares as pessoas fazem doações, boas ações. Em outros lugares as pessoas fazem sacrifícios. Em outros lugares as pessoas trazem conscientização. E isso nós fizemos aqui nessa manhã, Deus. Trazendo conscientização, mas sabendo, Deus, que nenhuma consciência apenas nos livra desse mal. Há males que o Senhor enxerga, que o Senhor percebe, que o Senhor vê, que os nossos olhos não acessam. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e dominadores do mal que atuam, inclusive através dos projetos que estão por trás de programas, de atividades, de jogos, de filmes, de redes sociais. Nós sabemos, Deus, que precisamos aprender a usar de forma adequada, com tantos benefícios que as redes sociais nos trazem. Mas também, Deus, queremos que a consciência do bom uso chegue às nossas casas. Clamamos a Ti, Deus, para que proteja os nossos filhos. Nós não conseguimos o tempo inteiro guardá-los, mas sabemos que o Teu Espírito Santo é presente. O Senhor é um Deus onipotente, onipresente e onisciente. O Senhor está em todos os lugares. Nos ajuda, Deus. Gere nos relacionamentos familiares aqui, Deus, um ambiente aberto, onde haja uma comunicação eficaz, transparente, onde os nossos filhos possam externar as suas emoções, o que eles têm vivenciado, e os pais possam ser os primeiros e verdadeiros conselheiros dos seus filhos. Quebre as barreiras que houver, ó Deus, em nosso meio, para que em nome de Jesus, Deus, tal como nós vimos aqui na estatística, aqueles que têm acesso aos pais, aqueles que podem conversar com os pais, com a família, sobre estes desafios das redes sociais, esses estão menos vulneráveis. E nós pedimos a Ti, Deus, que assim seja nas nossas casas, que qualquer conversa difícil não seja evitada, que as nossas responsabilidades sejam assumidas, Pai. Estamos aqui diante de pais, de mães, de avós, de tios, que têm o poder, ó Deus, de ministrar a palavra de Deus sobre a vida dos seus filhos, das suas crianças, dos seus adolescentes.
E nós clamamos a Ti, Deus, dá-nos sabedoria, dá-nos conhecimento das Escrituras Sagradas, dá-nos, ó Deus, criatividade, Deus, para transpor os valores e os princípios, ó Deus, na linguagem que as nossas crianças precisam para serem alcançadas, na linguagem que os nossos adolescentes precisam para serem alcançados. Derrama amor sobre os nossos lares. Nós pedimos que nos livre de todo o mal. O Senhor nos livra do mal. Apesar de estarmos num mundo mau, submetido a essa degeneração que o pecado, Deus, traz a toda a humanidade, o Senhor é o Deus que nos livra de todo o mal e nos livra do maligno. Livre cada casa do maligno, Senhor. Livre cada uma de nossas famílias dos intentos de Satanás, das tramas de Satanás, ó Deus, dos projetos destruidores das gerações, em nome de Jesus. Levante no meio do teu povo, Deus, aqueles que sabem em que creem, aqueles que dão razão da sua fé. Que esses também sejam os nossos filhos, Deus, protegidos, guardados no Senhor. Nós abençoamos cada família aqui representada em nome de Jesus. Amém.